Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Esse será o episódio número 30. Semana passada, no episódio de número 29, falamos sobre como ser um amigo do Espírito Santo. Não deixe de assistir e ser um bom amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é a terceira pessoa da Trindade Divina. Juntamente com o Pai e o Filho, ele foi agente da criação de todas as coisas. Ele foi destacado pelo Pai e pelo Filho para continuar o plano de redenção da humanidade até o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Por isso, o Espírito Santo permeia e está presente em toda a Bíblia, desde o início até o seu final. Ao falarmos de orações e preces, que é o nosso tema, lembramos que ele, o Espírito Santo, é o atual Deus Emanuel, Deus conosco. Ele foi enviado por Cristo para habitar em nós e interceder por nós. Então tem tudo a ver com o que nós estamos falando e por isso mesmo nós devemos aprender a conhecê-lo, seu poder, sua virtude, do que ele é capaz e como andar, como conviver com ele, como nos submetermos a ele e adorá-lo como Deus que ele é em nós. Então, bora entender o que a palavra de Deus diz sobre a virtude do Espírito Santo, que é o tema de hoje. Bora lá. Virtude do Espírito Santo ou poder do Espírito Santo são sinônimos. É a capacidade que o Espírito tem de realizar seus sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E não é qualquer milagre, é coisa grande. Vamos lá, vamos citar alguns deles. Vamos começar de Lucas capítulo 1, verso 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, descerá sobre você a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Sim, nós estamos falando de poder e virtude do Espírito Santo nesse tanto. Sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas, ações sobrenaturais fora da lógica. Tudo isso tem a ver com a nossa fé, para poder despertarmos a nossa fé e crermos naquele que está habitando em nós. A palavra afirma, queridos, que foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Está lá em Romanos 8, verso 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Olha que interessante. Uau! Poder criador de todas as coisas, de conceber um bebezinho na Virgem Maria e de vencer a morte. Nada, portanto, queridos, é impossível para Deus realizar através do seu Espírito. Você crê nisso? Você sabia, queridos, que Cristo realizou os seus milagres estando aqui na Terra pela virtude do Espírito Santo? Pois é o que está escrito lá em Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sim, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e por isso ele realizou a sua obra. Embora o Senhor Jesus Cristo fosse e sendo a segunda pessoa da Trindade, ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi revestido da natureza humana e, como tal, ele dependeu do Espírito Santo para realizar os seus milagres. Está lá escrito em Lucas capítulo 4, palavras do próprio Jesus.
Quando ele foi iniciar o seu ministério, Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância. Foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram então a ele o livro do profeta Isaías. Ele o abriu no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Está lá no livro de Isaías. Ele me enviou, continua o próprio texto, a anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo favorável, o tempo do favor do Senhor sobre a humanidade. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente e ele começou a dizer a seguinte frase: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Uau, o Espírito Santo era sobre ele. Aquilo que estava profetizado em Isaías veio sobre o Senhor Jesus Cristo, a unção para que ele pudesse realizar o seu milagre. E esse mesmo Espírito Santo é o que habita em você e habita em mim. E na verdade, queridos, se você conhece a Deus, com certeza você pode contar algo maravilhoso que Deus fez na sua vida, um testemunho de proteção, de livramento, de direcionamento sobrenatural que o Senhor deu para a sua vida. É assim, quem vive com Deus sabe que o Senhor e crê que o Senhor é todo poderoso para operar aquilo que não está em nós. Muitas vezes não é do nosso jeito, muitas vezes não é no nosso tempo, e muitas vezes o Senhor não realiza e nós vamos entender depois por quê. Mas o nosso Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem todo o poder de realizar o impossível através do seu Espírito na minha vida, na sua vida e ao nosso redor. Muito legal isso, mas eu quero fazer uma ressalva. Muitos, queridos, no entanto, eles ficam impressionados com milagres e ações sobrenaturais e se atém somente a isso. E esse somente entre aspas, porque nós precisamos que o nosso Deus sobrenatural nos ajude todos os dias. Mas Cristo falou: cuidado com os sinais. Nem todo que o recebe, ou nem todo aquele que os recebe e os performa, permanece em Deus. Não é? Ele falou: muitos dirão naquele dia: Senhor, fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus Cristo responde: eu nunca te conheci, cara. Bom, muitos buscam não a Deus como o Senhor, mas ao poder do seu Espírito, para se destacarem. Eu me lembro que eu li um livro há muito tempo, até hoje, até eu procurei na Amazon, tem esse livro, chama-se de Sacerdote do Diabo a Ministro do Evangelho, de um cara chamado Jesus Salcedo. E esse cara era venezuelano e ele queria muito ter poder, então ele se aproximou das trevas e ganhou muito poder. Ele escolhia quem ele queria, a mulher que ele quisesse, o poder que ele quisesse. O homem era brabo, mas satanista brabo. Então ele quis uma mocinha que estava passando lá, foi lá, e quando ele chegou perto, ele não sabe o que aconteceu, ele deu um apagão. Ele ficou pensando, aí ele encontrou de novo, tentou, caiu no chão, e aí o negócio foi piorando. E ele foi lá na encruzilhada dele lá e perguntou o que aconteceu. E os próprios demônios disseram: esta mulher, escolhe outra, porque essa daí, ela acorda todos os dias de madrugada para orar, ela é ungida, ela possui o Espírito Santo, ela possui o sangue do Cordeiro, essa aí nós não podemos. Mas pode escolher outra que a gente arruma. Ele falou: não, eu quero saber que poder é esse, eu estou atrás de poder. Vocês me deram poder, só que o meu poder não é total, eu quero ter um poder acima de todos. E ele foi atrás. Bom, a história é que ele se converte e hoje é um ministro do Evangelho, o Jesus Salcedo. Gente cujas orações são para Deus: Senhor, me dá poder. Mas depois de o receberem, muitas vezes, não é o caso dele, mas muitas vezes se utilizam desse poder até para oprimir, enganar e escravizar pessoas. E eu vou continuar um pouquinho nesse raciocínio. O livro de Tiago nos fala em orar e pedir mal, motivados apenas pelo nosso interesse próprio, pela vaidade ou pela obsessão pelo poder. E disso, diz o texto, saem brigas, contendas, divisões em famílias, entre irmãos e igrejas. O poder do espírito mal usado começa quando as igrejas se manifestam bem, vão atrás, iniciam bem com o tal poder, mas com o tempo, muitas vezes, nem todas, claro, se embevecem desse espírito
e desvirtuam a essência, a pureza e a simplicidade do Evangelho, da onde a gente nunca deve sair. Quanta vaidade, queridos, quanta riqueza, quantos interesses são motivados pelo poder da religião. E esse foi o pecado de Satanás. Não sei se você conhece, mas o Isaías 14, quando descreve o pecado de Satanás, diz assim, verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, ao Deus Altíssimo. Não vai ser semelhante. E contudo, diz a palavra, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Por isso, a palavra fala que é possível entristecer e extinguir o Espírito, quando o uso do Espírito, o interesse humano, carnal, está acima do Espírito. Pode acontecer. Mas, queridos, eu não quero perder tempo com isso. Eu quero dizer para vocês que a virtude do Espírito Santo, ela certamente possui objetivos muito mais elevados. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, o Senhor Jesus Cristo, dando as últimas instruções aos seus discípulos, disse: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que somos nós. Depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, falando da virtude do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para o estabelecimento do reino, e isso sim é elevado, isso sim é um objetivo que nós temos que ter na nossa vida. O Espírito, querido, além disso, ele é parte atuante da nossa armadura, da nossa fortaleza espiritual. Está lá em Efésios capítulo 6. Tenham sua salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Permaneçam vigiando em oração, diz a palavra, no Espírito, em todos os momentos e ocasiões, e sejam persistentes em suas intercessões por todo o povo de Deus. O que ele está falando? Prestem atenção, estejam ligados, estejam vigiando em espírito, orando por todos ao nosso redor, pela nossa geração, pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos próximos. Esse é o nosso papel, intercessores pelo nosso entorno. E assim, nós, com a força do Espírito Santo, diz a palavra, podemos apagar os dardos, as setas inflamadas do maligno. O Espírito Santo, e agora uma parte um pouquinho diferente, ele também distribui dons e talentos para a edificação da igreja, também muito controverso e muito deturpado. Diz lá 1 Coríntios capítulo 12, vamos entender direitinho, verso 4 em diante. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então a questão não está nos dons, está no Espírito. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diversas, diz o texto, mas Ele é o mesmo que opera em todos nós. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos, não é para benefício próprio. Os dons e talentos são para benefício dos outros. Claro que somos edificados. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, né? Saber traduzir os mistérios de Deus. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, capacidade de profetizar. A outra é da capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. E a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar aquilo que está sendo dito. Tudo é distribuído pelo mesmo único Espírito que assim concede a cada um. Não está claro isso? Por que as pessoas distorcem tanto? Uma pessoa recebe de Deus porque o Senhor quis dar a ele um dom de cura, e ele tem esse dom. O dom é de quem? Do Espírito Santo que habita nele, e Deus o concedeu, obviamente, por um tempo, não é? Temporariamente, para que ele exerça isso no corpo, abençoe pessoas que estão necessitando de cura. E assim por diante, palavra de discernimento, palavra de sabedoria, e assim o Senhor edifica o seu corpo através do Espírito Santo. Dons de repartir, num outro texto de Romanos fala, dons de administrar, dons de falar, dons de ensinar,
dons de vida, de sabermos viver, de convivermos, de edificarmos uns aos outros. O Espírito dá a cada um como ele quiser, para o que for necessário para a edificação de cada um e do corpo de Cristo. Assim é o equilíbrio da palavra de Deus. Fora disso é distorção. Há pessoas que se dizem o homem dos 7 dons, dos 7 talentos. Eu fui. Ai, meu Deus, na minha adolescência, o cara usava uma luvinha branca, era todo produzido. Gente, isso não tem nada a ver com Deus. Deus é simples, ele opera através do poder sobrenatural dele, através do Espírito Santo. E aí aquela pergunta, nós podemos orar para vivermos no poder do Espírito? Sim, podemos. Podemos orar para termos dons? Claro que sim, com humildade e objetivo de servir a Deus e aos outros. Diz a palavra, procurai com zelo os melhores dons para edificação do corpo. Deu para entender, gente? Então vamos lá. Mas mais importante, ainda eu estou chegando, estou crescendo em importância, né? Tinha aquilo que não serve para nada, isto aqui que serve, mas com cuidado. E o mais importante que eu entendo do Espírito Santo é o que a palavra nos diz, né? Que acima dos dons, o Senhor Jesus nos ensina a presença, o poder, a virtude do Espírito Santo pode produzir em nós aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. É um fruto, o fruto é no singular, o fruto do Espírito. E que tem 9 gomos, ele parece ser uma mexerica. Então é amor, alegria, paz, paciência, generosidade, gentileza, fidelidade, humildade, domínio próprio ou temperança. Muitos oram e pedem para Deus e querem o poder de Deus, mas para Deus é mais importante nós sermos do que fazermos, porque o sermos é andar na presença de Deus, do Espírito Santo, e aí ele realiza o que ele quiser. Quando nós apenas operamos, podemos estar longe dele. Bom, vamos lá. Poucos oram por aperfeiçoamento de seu caráter, para que a virtude do Espírito Santo transforme, molde. A palavra de Deus fala que ele é o oleiro, é aquele que prepara o vaso, que pega o barro, que somos nós, e faz pela sua virtude, pelo seu poder, vasos para a honra, para enfeitarem este mundo, para trazerem um perfume de Cristo para todos os que nos cercam. Equilíbrio, sabedoria, discernimento, mansidão, sermos amorosos, compreensivos, transformados na imagem do Deus virtuoso que tanto nós amamos. Aí sim, aí nós estamos falando do poder da manifestação da virtude do Espírito Santo operando em nós, para que nós andemos de maneira tal a tornarmos digna a presença do nosso Deus em nós. Este sim é um propósito elevado, querido. E a palavra de Deus diz isso. Nós termos e manifestarmos a virtude do Espírito, espelhando como Cristo é e como ele agiria, ele faria. 2 Coríntios capítulo 3. Pois o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, sem o véu de Moisés, é o contexto, podemos refletir a glória do Senhor como um espelho. O Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a essa imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que o Senhor, meus queridos, minhas queridas, nos ajude a que vivamos e andemos no Espírito Santo e que Ele aperfeiçoe as nossas vidas, moldando-nos à sua imagem, sempre pronto para servi-lo e a servir aos seus discípulos, aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor renove a sua fé cada dia, buscando a doce e santa presença do Espírito Santo em sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito que vem habitar em nós e que nós possamos, Senhor, ver nele a Tua glória, Senhor. Manifesta em nós o sobrenatural. Precisamos que o Senhor atue, nos livre, nos guarde, nos oriente, mas que o Senhor, acima de tudo, Senhor, nos molde para que sejamos a Tua imagem, como espelho, refletindo aquilo que Tu és, para que as pessoas, vendo a nossa vida, possam glorificar o Teu nome, que é digno acima de todo nome. Senhor Deus, recebe a nossa gratidão e atua em nós a cada dia. Precisamos do Teu sobrenatural, Senhor, em todas as áreas, em nome de Jesus. Queridos, essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Se você gostou, curta aí. Quanto mais você curtir, mais pessoas entrarão no loop e poderão assistir essa palavra. Se inscreva no nosso canal e
Receba toda semana uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, em nome de Jesus.